nós gostávamos que o fórum fosse participar com toda a gente e, portanto, depois desta primeira ronda, digamos assim, de todos, desafiávamos os presentes. Lá atrás, na técnica, estão dois colaboradores nossos do bar e também está o Sousa, que vai aparecer na segunda parte. Enfim, nós estamos a receber contactos e, portanto, quer os presentes, quer os que estão a nível virtual a assistir ao fórum, se quiserem entrar em contacto e enviar as perguntas para serem aqui colocadas, agradecemos. Aqui na sala, neste momento, posso desafio para vocês, quem tem questões de colocar para os nossos clientes. Muito bem, eu vou pedir já a alguém que esteja de trás, senão, para passar o microfone. Obrigado. Acho que é a Mónica que tem os microfones, não é? É Manela, só levas as duas, dizia outra. Isto também é uma questão. Aqui neste lado, se não te importas, por favor. Já agora eu vou fazer para ganhar tempo de dizer que nós temos o Sousa lá atrás. Só temos aqui o Paulo, que foi estagiário lá há muito tempo, acabou já o estágio, portanto já está perfeitamente habilitado também já colaborar connosco. Obrigado. E vamos à primeira pergunta. Queria só o favor de se identificarem e indicarem um destinatário da nossa questão. Maria Beatriz Calaco, neste momento ainda funcionária da Junta de Freguesia de Campanhã. Queria fazer a pergunta, portanto, na advocacia do Sr. Montes. Agora, quando estava a falar, eu sempre me interessei por estas coisas de inteligência artificial, eu sempre fui leitora, ficção científica, portanto, acabou de me chamar a atenção para um pormenor muito interessante, infelizmente, que, pelos vistos, há uma forma de censura que se pode aplicar na inteligência artificial, de forma a ela dar respostas de acordo com um campo social possível de ser respondido, não é? Infelizmente. Acaba por isso ser muito humano. Era melhor que deixassem a inteligência artificial soltar. Por acaso é engraçado que eu nas minhas aulas costumo utilizar sempre um exemplo que é a questão da dinamite. Okay? A dinamite não foi desenvolvida para a guerra, não foi desenvolvida para matar e infelizmente foi utilizada para isso. Portanto, todas as tecnologias são desenvolvidas com o intuito de melhorar a humanidade e de utilizar melhor a humanidade. E infelizmente isso nem sempre acontece, e mesmo com a inteligência artificial. Para quem começou a utilizar a inteligência artificial já há alguns anos, sente que neste momento a inteligência artificial está de mãos atadas. Porquê? Porque, lá está, as questões éticas, as questões morais, levaram a que os programadores tivessem que aplicar algumas questões. E é daí que vai também o trabalho dos professores em escola, em sala de aula, o trabalho dos formadores, dos professores da universidade e da sociedade em geral, em dotar as crianças que estão a ter acesso a tecnologias. E mesmo, por exemplo, não precisamos ir muito longe, os próprios telemóveis. Os telemóveis são ferramentas muito poderosas, okay? Mas na questão da inteligência artificial, em dotarmos as pessoas de alguma moralidade e também de alguma ética na utilização das questões, das ferramentas. No entanto, a inteligência artificial foi desenvolvida com o intuito que pode ajudar muito, certo? Mas também temos a questão que pode ser alterada. Por exemplo, a questão de pegar agora numa peça de um teatro e dizer assim, altera-me ligeiramente esta peça de teatro para não pagar direitos de autor. Okay? Mas aí vai a moralidade e da ética da pessoa que está a utilizar. E, infelizmente, a dinamite foi utilizada para a guerra. Posso acrescentar? A pergunta é bastante pertinente e atual, porque temos neste momento, de modo que um conflito entre a Europa e os Estados Unidos sobre podemos ou não interferir naquilo que queremos que a inteligência artificial seja capaz. Portanto, agora vamos ver a coisa do outro lado, que é se nós legitimamos quem quer que seja, sejam governos, sejam organizações internacionais governativas, de interferir no modelo, vamos dizer, natural e acreditar ingênuo da inteligência artificial resolver ou responder, segundo os seus modelos, a determinadas questões da sociedade. Não é? Coisas tão simples quanto
eu pedir qualquer coisa e de repente o modelo responder-me e eu dizer não é isso que eu pretendo e a resposta seguinte ser peço imensa desculpa, revela-me um esforço do programador para tentar que aquela ferramenta seja demasiado amigável. Eu se calhar achava mais credível se ela não pedisse desculpa tantas vezes, porque nós não pedimos assim desculpa tantas vezes. E portanto, quando estamos a falar de ferramentas, temos que ter aqui também uma questão em mente, não é? Nós nunca tivemos uma ferramenta que fosse tão parecida com um ser humano como esta. Portanto, ela foi desenvolvida com essa intenção. Não é? O modelo que está por trás é um modelo semelhante ao do cérebro humano. E, portanto, essa é que é, vamos dizer, a característica fundamental que nós estamos aqui a discutir e que certamente assustará muitos e levará muitos a pensar se não estamos realmente a entrar no domínio de alguma ficção científica e ocorre-nos rapidamente alguns romances famosos, não é? Onde de repente aquilo que nós temos não é uma ferramenta que nos vai ajudar a fazer o nosso trabalho até adquirir mais conhecimento, isso pode transformar muito rapidamente, sei eu, numa ferramenta que pode condicionar o nosso conhecimento no sentido de que nos vai afunilar para uma determinada tendência. Só um último exemplo. Eu tenho alguma empatia com a ideia de que é muito desagradável que os primeiros modelos de inteligência artificial que foram utilizados rapidamente se tornaram racistas, discriminatórios. Eu tenho alguma empatia com isso. A minha dificuldade é em perceber se eu tenho que efetivamente contrariar isso ou viver com essa inteligência artificial que, vamos admitir, é racista. Se calhar preferia não interferir muito, tenho algum receio que essa interferência seja fundamentalmente um condicionamento da nossa liberdade e nossa independência de pensamento, tendo a ser bastante liberal nessa matéria, mas acho extremamente discutível. Aliás, nós pensamos um bocado de lógica e tudo aquilo que o outro dizia, bate certo, não é? Mas hoje em dia temos como domínio George Orwell. George Orwell, não é? 1984. O grande irmão está presente em toda a parte, não é? O George Orwell, o grande irmão. Temos uma segunda pergunta, obrigado. Eu não tenho uma questão, estou feliz porque estão a discutir o teatro e as artes. Para mim, Campanhã é o vale da inovação deste país, é o único que tem condições para isso e espero ver a Corujeira a dar-nos informações sobre as árvores, as pegas, se precisa de rega ou não, através da inteligência artificial. Espero ver os meninos do cerco e do lagateiro a colocar os sensores nos andarilhos dos velhotes e a recolhermos dados. Somos a única freguesia que tem condições de fornecer dados úteis para o desenvolvimento da cidade e principalmente para Campanhã. Temos dados em todo lado, desde árvores, biodiversidade, idosos, crianças e muitos radicais, com ideias criativas. A nível do teatro, também gosto da inteligência artificial, na medida em que pode corrigir até a nossa ergonomia, a nossa posição em palco. Relativamente a escrever, também depende se nós pedirmos à inteligência artificial que nos dê uma peça de massas, aí também é o que nos acontece todos os dias, porque quando nós queremos fazer um teatro, nós vamos muitas vezes ao fácil, porque senão não temos audiência, nós não nos expressamos, não levamos as histórias de Campanhã de Palco, por exemplo, que seriam um sucesso, estas pessoas, pronto, para mim são magníficas e têm vivências que deveriam ir a palco, na minha opinião, um palco europeu até, desde as crianças aos outros. Às vezes a utilização da inteligência artificial dá-nos medo porque ela repete-nos, e repete-nos como as massas. Só repete aquilo que já foi dito centenas e centenas de vezes. Portanto, acho que aqui Campanhã estou felicíssima que tenham este projeto e que o possam desenvolver e desejo que o desenvolvam nesse sentido, de procurar a individualidade desta freguesia, que ainda se mantém,
e empoderá-la através da rede e da tecnologia. E desejamos muitas felicidades. Muito obrigado. Pedimos aos senhores dos importados. Cristina Afonso. Gostei. Só para. Este é o espaço para os anúncios agora, é a parte da publicidade. É a resposta à sua interpelação. A parte dos anúncios da publicidade. Campanha vai ter, já no próximo mês, em 25 e 26 de outubro, vamos ter precisamente um espaço para teatro comunitário. O nosso grupo está a trabalhar com mídias úteis e com a Companhia Arte Fingir, e vamos fazer precisamente 2 espetáculos nesse sentido, através da recolha junto da população, dos testemunhos e da participação ativa. Portanto, se tiver um cantinho na sua agenda, 25 e 26, vai ser no Auditório das Areias, portanto já fica, é aquilo que eu dizia, já fica a parte dos anúncios, já fica a parte da publicidade divulgada. O Auditório das Areias é longe, eu sei o projeto. É em São Pedro da Silva, é em São Pedro da Silva, é isso. Também faz parte um pouco daquela descentralização que nós ficávamos, ou seja, em vez de ser tudo concentrado aqui no auditório da freguesia, tem todas as condições para isso, porque é o auditório, mas também levar outros pontos da freguesia que, se calhar, podem referir, são menos visíveis ou são menos notórios e, portanto, também, não ia dizer esquecidos, menos visíveis, menos notórios e também um conjunto de uma população muito específica, muito própria. Portanto, aquela partilha de histórias, etc., que refleti há pouco, já está. Quanto à questão das árvores, não é no meu setor, mas eu vou tentar meter uma cunha no sentido de que, quanto à parte das escolas, não há ninguém, e posso dizer isto sem qualquer puxa-saquismo, não há, de facto, a escola do Cerco, através do corpo do Cerco, mas muito por interferência também dessa empresa, sobre os relatórios, tem feito um trabalho notável junto dos miúdos. Também posso dizer que já estão, posso dizer que também já estão previstos alguns protocolos para entrarem já em vigor no final deste ano, porque, como sabes, companhias de teatro e tudo mais regem-se pelos anos civis e as escolas regem-se pelos anos letivos, e por vezes há aqui um certo desencontro. Mas já está uma série de paralelismos estabelecidos, precisamente entre nós do Revelato, entre o Ballet Teatro e também entre a Escola do Centro. Fico lá que eu só dou esta informação depois de ter pedido licença. E ela sabe muito bem para que pediu licença, mas agora chega ao fim e já não está comigo. Não há problema nenhum. Eu creio que o professor pode trazer os laboratórios aqui para o jardim. Vamos trabalhar todos juntos? Deixe-me só. Sim. Um desafio. Sim. Deixe-me só responder ali àquela questão, ou melhor, àquela sugestão. Tendo em conta aquilo que nós temos, nós temos feito, analisando esta parte, abrir a escola um pouco àquilo que é o mundo da ciência, interpretado pelos protocolos que nós temos também com a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. E, portanto, alguns dos seus professores têm vindo aqui à sede do agrupamento falar sobre ciência. E um expoente máximo ainda foi, portanto, ano passado, o professor Alexandre Quintanilha, que esteve, portanto, aqui a falar sobre essas temáticas da ciência. Mas já adquirimos, por assim dizer, um mini carrinho que está adaptado a ser transportado, que já está todo decorado para levar ciência às escolas e aqui à freguesia. Portanto, nós vamos, é como uma banca que vai às diferentes escolas, com uma professora, abre a banca e vê-se o Ministério da Cultura. É? Portanto, e é isso que nós vamos fazer, é distribuir aquilo que nós temos para chegar portanto, às pessoas. E também vai chegar a criar projeto. Vai ser daqui para todo o país. Atenção, vocês estão-se a esquecer de um pormenor muito importante, que assim que o matador estiver em pleno, nós vamos praticamente ser o centro da Europa. E é tudo novas tecnologias. Alô? Eu acompanhei quanto é tempo. Pegando aí numa questão que referiu há bocadinho, eu costumo referir que a inteligência artificial não deixa de ser uma base de dados de conhecimento de tudo. Okay? Portanto, a inteligência artificial sabe quase tudo
tem informação sobre tudo e mais alguma coisa, e sempre que alguém lhe pede alguma coisa, ela não cria nada de novo. Ela baseia-se no conhecimento que tem para criar algo. Portanto, vai criar sempre algo parecido. E agora vou lançar aqui um desafio, aqui ao meu lado direito, precisamente para pegar na questão da dança. A inteligência artificial, em princípio, vai saber a dança, todas as danças. Okay? Mas vai depender da pessoa que está aqui ao meu lado em desenvolver, até pode ser com a ajuda da inteligência artificial, de algo novo. Porque a inteligência artificial tem uma grande dificuldade em criar coisas novas. Pode misturar coisas e criar uma coisa diferente, mas coisas novas não consegue. E agora, cabe à inteligência humana, à criatividade humana, conseguir desenvolver coisas novas e até pode ser com a inteligência artificial. Pode pegar na inteligência artificial e dizer assim, olha, eu estou a pensar numa dança assim, há alguma coisa parecida e encontrar assim coisas parecidas, ok? E trabalhar um bocado nisso. Bom, relativamente a chegar a pedir a inteligência artificial que crie algo de novo em termos de dança, não sei até que ponto, se supostamente é um reflexo nosso, onde vai chegar se tu não lhe das um input para que dê uma volta a fazer. Por exemplo, está bem? Por exemplo, se eu quero fazer um balé parecido ao que está Giselle, o balé branco, onde a Amiga morre e tudo aquilo muito bonito, e quero requerer algo parecido, mas com outra vertente. Pode ser? Pode ser, possivelmente, mas não vai ter a carga emocional que tem o que foi feito não sei, com aquele intuito naquele momento. Acho que a inteligência artificial pode ajudar os bailarinos com a criação coreográfica em termos de movimento, nas coisas mais simples. A Miss Conigan, que foi um dos precursores da dança moderna, já há muitos anos, na altura que ele viveu, e já começava através, como por computadores, a criar o movimento. Antigamente tínhamos o Rudolf Laban Notation, que tem a ver com o escrito da dança, do movimento, muito complicado. Outros, nos séculos anteriores, era todo escrito, a coreografia. E aquilo tinhas que saber como tu ler a coreografia, estudar, um idioma. Atualmente, depois foi William Forsythe que fez através da tecnologia, desenhando linhas no espaço. Se mexeu o braço neste sentido, então sai a linha aqui, e nós víamos no ecrã o movimento por onde percorria, seja direto, circular, pesado, pronto. E a partir dali, os bailarinos conseguiam reproduzir movimento. E eu acho que até ali a inteligência artificial vai aportar muito mais para a parte de criação coreográfica, por dizer. Mas acho que se as pessoas não estão visceralmente muito bem preparadas, vai copiar muita coisa. Tudo vai ser copiado, vai ser um plágio das coisas. O que tu falava dos textos dos alunos, Tudo igual. eu sempre peço aos alunos, dança moderna, ok? Quero que me tragam um resumo de quem foi Max Ryan, ou quem foram os precursores da dança moderna. E quando leio, tiraram todo do Google, não houve um pensamento, um discurso próprio deles, de uma análise, não houve um resumo, e todos me disseram o mesmo, me escreveram o mesmo, e depois deram no papel. E agora eu digo, ok, diz-me quem foi, isso é para nunca. Então, não conseguem dizer nada.
porque simplesmente me tiraram o papel, não fizeram um resumo, não foram através daquilo, não refletiram a barreira que existe no ensino artístico. Os alunos têm uma carga horária brutal, né, de diferentes disciplinas, de teatro, de música. O sea, estamos a tentar de que a alma se nubla y, como dice Rui, a arte, si no ficamos cada vez más pobres, é preciso para viver. Eu acho que a vida, as artes, a vida e as artes é o que nos fazem manter a flote. E os miúdos, eles vão fazendo as disciplinas, mas aquilo, para mim, está careca. As emoções deles não explodem. Vão fazendo tudo de uma forma muito robótica. E a gente quer que eles se tornem criativos e contestem o assunto, e não porque ficam dependentes muito dos telemóveis, e não se rompe aquela barreira. Digo eu, não sei como vai ser se a inteligência artificial entra o sistema educativo. A forma teria que mudar muito para conseguir que eles interpretem a inteligência artificial de uma forma e as emoções virem por outro caminho, para que surja um novo, não sei, caminho para esta junção. Senão vai ser uma questão muito forte em termos de vamos ficar mais perdidos. Só acrescentando, eu acho que eu não tenho microfone, Mas nós eu ouvimos. acho que eu estou sem. Mas é o projeto. Só mesmo para acrescentar, isto é sinal que todos nós estamos a precisar de um cafezinho. Fica para daqui a pouco, está bem? Os microfones, como não tomam café, querem os filhos. Tem que ser uma relação muito mais de produção do que consumismo. Porque lá está, se eu quiser apenas consumir, chego lá, não é? Ao primeira resposta que ele me dá, e eu, ok, está aceito, é isto que eu vou usar. Mas se eu quiser, de facto, produzir coisas, eu vou então investigar, porque a nível académico é perigosíssimo. Os professores todos têm que andar com um detector de inteligência artificial. Já havia questões de plágio, né, anteriormente, mas também tem agora que se fazer esse teste. Porque depois a opinião crítica, a questão da análise, fica em risco. Não é? Como é que nós vamos produzir pensamento? Durante o dia já consumimos tanto, não é? Temos o telemóvel à frente, temos a televisão, temos as publicidades na rua, não é? Mesmo que não queiramos, elas estão lá e é impossível não olhar. Por isso, se não fizermos este exercício, que parte também desta questão da ética e desta responsabilidade, de que forma é que eu quero também atuar e reproduzir, representar a sociedade e o meu papel, o que é que eu devo fazer para, porque senão, e vamos todos, não é? Vamos todos cair no fosso. Se não houver também esse sentido crítico connosco próprios, não é? E sim, é uma luta constante no ensino e na produção artística e noutras áreas, porque se for tudo a primeira resposta, é um universo limitado, e o que nós queremos é que ele seja o mais ilimitado possível e o mais abrangente possível, para criar paisagens diferentes, senão é sempre o mesmo e não há nada de novo, não é? E assim também perdemos o gosto. Já entramos na repetição que dizia há pouco. Nós vamos pôr uma última pergunta antes do intervalo. Há pouco foram os anúncios, agora o intervalo. Dizer-vos já que há muito tempo. Muito obrigado. Eu acho que a inteligência artificial não tira a adrenalina que cada um tem, não é? Eu ainda não estou formado, já podia estar. Ontem fiz 68 anos e, portanto, o que me leva... Obrigado. O que me leva a estar na escola é precisamente o teatro e também por gostar de trabalhar com os alunos, não é? E este projeto que nós temos, que é o Living Peace, foi por isso que eu tinha me atrasado, é viver a paz do mundo, não é? E nós começamos a nossa escola já há 8 anos, no Carnaval, a fazer o Got Talent da televisão pela paz. É a diferença, não é? Este Got Talent pela paz, quando nós começamos com 2 ou 3 professores de música a fazer este Got Talent, nunca pensámos que o fundador, que é o uruguaio, Carlos Palma,
nos desafiasse a fazer um Peace Got Talent internacional. Não é? Então o Peace Got Talent começou depois aqui, primeiro o caseiro, para depois pôr os nossos alunos, ver a criatividade, a música, as orquestras, os sketches, e depois também a nível nacional, é quase o Festival da Canção, não é? E depois a nível internacional, já fizemos na Catânia, Itália, fizemos este ano em Buenos Aires e o próximo ano, 25, vai ser Nairobi, Quênia. Um colega que esteve cá este ano, o Aníbal Tavares, estava a fazer o cartaz. E ele disse que ia fazer o cartaz através da inteligência artificial. E eu fui um parou, me caiu o peixe. Mas o que é isso? O que é isso? Bem, vamos aqui fazer, esta maneira aqui de fazermos o cartaz, Got Talent pela paz e tal. E, portanto, isto para mim, professor, penso que terá que ter um efeito também nos alunos. Nós temos alunos que não querem trabalhar. Não trazem material e não querem trabalhar. Aqui, acho que esta inteligência artificial deve criar neles aquilo que eu senti agora, esta adrenalina de querer fazer qualquer coisa. E nós temos alunos que, como eu estava a dizer há um bocado, nós chamamos ciclistas do primeiro pelotão, os fugitivos e o carro vassoura, não é? E, portanto, como eu também trabalho com os alunos com deficiências, eu ensino especial, que eu adoro trabalhar também com eles, não é? A minha pergunta aqui é, também já um desafio, e convidar-os para o nosso Got Talent, que vai ser em fevereiro, não é? Valorizar cada vez mais o nosso Got Talent pela paz. E como é que seria, porque já há pessoas a pedir-nos o regulamento. A nível do regulamento, e eu também, como embaixador da paz, também me preocupa esta parte da ética, não é? Porque depois com o internacional, depois o pessoal da África vai fazer de outra forma, não sei se faz com a inteligência artificial ou a inteligência das palmeiras ou outra coisa qualquer. Mas a criatividade está. Eu acho que isso que me motiva é esta adrenalina de querer. E nós temos alunos que querem fazer isto e também o nosso diretor também ajuda-nos neste sentido. A pergunta é como é que eu agora, neste Got Talent pela Paz, que vai ser já o 10º ou 11º, caseiro, posso propor com a inteligência artificial. E depois então já se põe para o café. E assim já estou aliviado. Se calhar desafiava uma inteligência artificial e umas artes a responder, se calhar. Porque é uma questão pertinente. Em relação a devemos proibir ou não o uso da inteligência artificial. A inteligência artificial é algo que trabalha por nós ou é uma ferramenta que ajuda a trabalharmos melhor? Okay? O proibir não funciona muito bem, não é? Proibimos as máquinas de calcular de matemática, agora até temos máquinas de calcular que até aceitam PDFs, portanto há sempre essas evoluções, ok? Eu estou a falar nisto porque eu já estou a preparar aqui uma formação para professores e eu vou começar precisamente a formação de inteligência artificial, precisamente com a fotografia dos professores de matemática a manifestarem-se contra as máquinas de calcular, ok? Mas na inteligência artificial nós temos dois pontos de vista e com as nossas crianças dois, principalmente, nós não podemos proibir. Se proibimos é pior, é quando eles, se calhar até devemos proibir que eles usarem mais ainda. Mas se calhar a sugestão que eu lhe deixava é criar duas categorias. A categoria do artista sem inteligência artificial e a categoria do artista com inteligência artificial. Okay? E destacar isso. Okay? Porque muitas das vezes é como os artistas que utilizam Photoshop e os artistas que não utilizam Photoshop. Okay? O trabalho está lá. A dificuldade, o saber introduzir os comandos na inteligência artificial também tem muito que se lhe diga. É um bocadinho por aí. Criar músicas com inteligência artificial é fácil. Criar uma música espetacular com inteligência artificial dá muito trabalho. Portanto, também é um bocadinho por aí. É a recomendação que eu deixo. É essa questão. Agora, as questões burocráticas, as questões administrativas, a questão mesmo da criação do regulamento, a criação dos cartazes, criem com inteligência artificial porque são situações menores. Agora, a questão da criatividade,
a questão da escrita, da capacidade, por exemplo, de cantar, da capacidade de atuar, essa capacidade, então ia que deve ser levada para o primeiro plano, digo eu. Para dar continuidade a isto da parte positiva, mas falando aqui na parte negativa, por lo menos nas artes, o famoso autotune. O artista canta muito mal e pronto, arranjam a voz e faz um concerto miraculoso e toda a gente grita. Vou compor uma música e pronto, ok. Vou apanhar ali o set de escrita. Mas o sentido depois, se Stravinsky não estava ali à frente, ou neste caso o músico Dudamel, um dos diretores de orquestra muito famoso venezuelano por acaso, e vai, então eu quero que agora respirem neste momento para dar a inteligência artificial, imaginam que não sei como a pessoa vai chegar a tirar todo aquele suco. Acho que ok, fazer uma questão muito bem pintadinha, bonito, isto está lindo, mas sem emoção. Acabamos de fazermos a ronda final e depois então fazemos a tal pausa. Lá está, o toque humano é imprescindível, tem que continuar lá a ideia. E a inteligência artificial deve ser vista como uma ferramenta, como eu utilizo para gravar um ensaio numa câmara, para manter o registro das sessões, como eu utilizo no trabalho de mesa, como tenho muitas vezes um assistente a registrar uma sessão, que é a conduzir na sessão, posso pôr essas tarefas, aplicar essa ferramenta e não tem qualquer mal, não tem mesmo, porque só me está a auxiliar e só está a tornar o meu trabalho mais rico. Agora, se nos deixarmos dominar e houver, no fundo, que acaba por ser também uma preguiça, se existir isso, se existir essa inércia, já é um caso diferente. Agora, só ganhamos quando injetamos essência humana, não é? Que é o que nos faz andar aqui, que nos faz dar voltas e criar grandes obras. Todas as grandes obras vêm do nosso âmago, do nosso sentir, e sem o nosso sentir, não é? Sem a nossa essência, o nosso contexto, a nossa história, por isso que um monólogo, seja ele dito N vezes, vai ser sempre de forma diferente, porque o meu contexto, a minha história, é diferente daquela pessoa, desta pessoa, e isso é o mais rico, e isso deve continuar, e é isso que está nos passos da nossa evolução, senão regredíamos, não é? Acho que já foi praticamente tudo dito e portanto, quase que em jeito de resumo e para ligar como começamos, acrescentava 2 ou 3 coisas muito rápidas. Falamos aqui sobre emoções. Estamos completamente de acordo, muito dificilmente nós vamos ter da parte deste algoritmo, vamos chamar assim, a capacidade de produzir emoções, até porque nós próprios biologicamente não produzimos emoções no mesmo local onde raciocinamos. E, portanto, desde aqui há uma grande semelhança entre a tecnologia e o ser humano. Portanto, tirando as emoções do lado, vamos então para a parte racional. E na parte racional, efetivamente, a inteligência artificial alucina. E a alucinação da inteligência artificial está muito próxima daquilo que nós estamos habituados a chamar de criatividade. Só que alguma criatividade é prejudicial. Então, muitas vezes, em muitas áreas onde eu não sou um especialista, estou a ler coisas que eu não tenho certeza absoluta que estejam 100% corretas. E, portanto, corretas, podem não estar corretas. E portanto, uma recomendação muito grande é que utilizem a inteligência artificial naquilo que vocês são especialistas. Não confiem muito naquilo que não são. Okay? Quando não são especialistas nessa área, talvez a inteligência artificial não seja a ferramenta mais adequada. Isto é um bocado contrassenso. É ao contrário do que parece fazer sentido, não é? Se temos acesso a todo o conhecimento da humanidade, então, de repente, eu podia me tornar um grande chefe que queria aprender a cozinhar só usando a inteligência artificial. Basta ter o mínimo de conhecimentos e pedirem receitas, dizerem como é que eu faço isto, mas aí de repente começam a encontrar ali coisas que isto é demasiado básico, isto é um conhecimento básico. Dito isto, na verdade, isto é um grande desafio. O que a inteligência artificial trouxe hoje é um aumento
transversal e horizontal de todo o conhecimento em todas as áreas, sem exceção. E, portanto, o que aconteceu é que muita gente ficou abaixo da linha d'água. O seu conhecimento, o seu valor de forma transversal, passou a estar abaixo daquilo que a inteligência artificial introduz como mínimo. Então, o exercício que eu faria, o desafio que eu lançaria a toda a gente seria pegarem num chat GPT deste mundo, portanto, numa IA generativa, e perguntarem-lhe tudo sobre aquilo que é a vossa área de especialidade. Quase como se fosse o vosso alter ego. Tratem-no como se fosse um espelho. Reinaldo, o que é que tu percebes desta especialização? O que é que tu sabes? Diz-me isto. E o que é que tu pensas daquilo? E provoquem, desafiem e vão encontrar, e isso é muito curioso, rapidamente, os vossos limites. Okay? E a ideia, penso eu, e isto é mais do que a educação e a academia, fica esta última nota, eu acho que temos um desafio muito superior ao desafio académico, que é o desafio social. Porque a evolução das tecnologias é tal que não temos tempo de esperar por uma geração preparada e desapareçamos todos nós do planeta para que nos ajustemos a esta nova realidade. A minha pergunta é como é que todos nos ajustamos a uma nova realidade onde claramente esta fasquia aumentou. E aí este desafio, vá lá, introspectivo, eu acho que pode ser um desafio interessante para cada um de nós também aprender algumas coisas sobre como utilizar a inteligência artificial, que é uma coisa que todos estamos a fazer. Portanto, por muito especialista que cada um se declare, aquilo que estamos a fazer é claramente aprender a fazer coisas com esta ferramenta. Bom, pegando naquilo que disse ali o meu querido amigo José Bastos, eu quase me atreveria a dizer que tu e se calhar eu estamos para a inteligência artificial quase no iceberg. Dizia aqui o Reinaldo, se calhar nós estamos mesmo abaixo da linha do iceberg. O iceberg, nós sabemos, 2/3 estão abaixo da linha média da água e o terço está acima. O que é que nós temos de fazer? O que nós temos de fazer, de facto, é não ter receio, de facto, de experienciar e experimentar. Aliás, tu dizes muitas vezes, eu não quero nada com papéis, nem quero nada com isso. Se calhar é mesmo testar o outro lado lá, porque de facto não é afastando, não é não experienciando, não é? Que nós de facto vamos aprendendo, e nós aprendemos todos os dias. A escola é isso mesmo, é o local onde nós aprendemos, e portanto estamos lá, é para aprender, não temos de ter este receio, sempre com esta ressalva que eu acho que é uma dica extremamente importante, é que se nós não somos especialistas, portanto não devemos ser mesmo tentando fazer aquilo para o qual de facto não estamos aconselhados nem estamos formados para o fazer, e devemos respeitar de facto isso. Esse é que é um pouco o caminho. O resto, os receios da aprendizagem não. E portanto, esses teus medos e ficar de queixeira relativamente àquilo que é a produção através da inteligência artificial, ela também é para estar a servir, é para servir a sociedade, não é? E portanto é assim, a transversalidade daquilo que é o conhecimento também tem que ser um professor também a injetar nos seus alunos que de facto aquilo é o caminho, não é? É a aprender, não é? O caminho faz caminhando, certo? Obrigado. Só para vos dizer que a conversa está agradável, obviamente, nós vamos fazer uma pausa. Eu não posso acabar esta primeira parte sem um agradecimento. Eu sei que o Manuel António tem um compromisso a seguir, mas fez o favor de ficar connosco até o intervalo, e também sei que a Raquel vai ter um espetáculo logo à noite. E era extremamente fácil para ela. Desculpa lá, não veio lá aos pés, tem um espetáculo logo à noite, mas Raquel que está connosco. Portanto, um obrigado muito grande a todo este primeiro painel. O Reinaldo e o Ernesto vão continuar, e o João vão continuar connosco para a segunda parte. Muito obrigado a todos pelo vosso testemunho, pelo vosso contributo, pela partilha amiga. Muito obrigado pelo sacrifício de ambos, que eu sei que também foi um prazer para vocês. Em nome de todos nós, muito obrigado. Vamos fazer um intervalo para vocês que nos estão a seguir através
da internet, através do sistema virtual, queria dizer-vos que daqui a 15 minutos, mais ou menos, retomaremos a segunda parte. E retomaremos a segunda parte com um novo painel com novos intervenientes. Boa tarde, muito obrigado, até já.